O que aconteceria se tivesse mais oxigênio na Terra? Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto. O oxigênio. Já sabemos que sem ele, a vida na Terra seria bem diferente. Mas, e se tivéssemos ainda mais oxigênio? Quais seriam as mudanças? Surpreendentemente, a Terra já passou por um período com níveis de oxigênio muito maiores. E isso trouxe algumas consequências bem curiosas. Para entender melhor, vamos voltar no tempo para cerca de 400 milhões de anos atrás. Nesse período, os depósitos de carvão fóssil começaram a aparecer, indicando níveis de oxigênio altos o suficiente para suportar incêndios florestais. Agora, imagine uma terra com libélulas do tamanho de falcões e baratas que poderiam atacar seu cachorro. Assustador, né? Centenas de espécies gigantes evoluíram nessa era, coincidindo com altos níveis de oxigênio atmosférico. Durante o período carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos, a concentração de oxigênio no ar atingiu 35%, muito maior do que os atuais 20%. Essa época viu a ascensão e queda de insetos gigantes. Libélulas enormes, por exemplo, podiam alcançar tamanhos assustadores. Mas, quando os níveis de oxigênio diminuíram, esses insetos gigantes também desapareceram. Na verdade, insetos gigantes não dependem apenas de altos níveis de oxigênio. Eles poderiam usar mecanismos como bombas respiratórias para aumentar o fluxo de ar em seus corpos, permitindo que sobrevivessem mesmo em ambientes com menos oxigênio. Fatores ecológicos também influenciaram. Os gigantes da era paleozoica eram menos propensos a serem predados, tornando-se os lutadores mais poderosos. Hoje em dia, ainda temos grandes insetos em regiões tropicais. Mas, se quisermos gigantões de verdade, há um problema: a matemática. A massa de um animal cresce ao cubo, enquanto sua área superficial cresce ao quadrado. Isso significa que, à medida que um animal aumenta de tamanho, ele precisa de muito mais energia para sustentar essa massa toda. Então, o tamanho de um ser vivo é mais limitado pela energia disponível do que pela quantidade de oxigênio. Os maiores organismos de hoje, como a sequoia gigante e o elefante africano, são impressionantes, mas no passado havia criaturas ainda maiores, como o titanossauro. A razão para esses tamanhos colossais tem a ver com a biologia e o metabolismo. Dinossauros, sendo répteis, precisavam de menos energia para manter suas temperaturas corporais do que os mamíferos. À medida que o nosso Sol envelhece, ele se torna mais luminoso, o que pode levar a um aumento na concentração de oxigênio no futuro. No entanto, isso traria uma série de mudanças, incluindo a necessidade de repensar nossas buscas por vida em outros planetas. Se fôssemos alienígenas procurando por sinais de vida, poderíamos interpretar a Terra de 2 bilhões de anos no futuro ou no passado como um planeta sem vida, devido às mudanças na atmosfera. Para entender melhor nosso próprio planeta e a busca por vida em outros mundos, precisamos compreender a evolução da nossa atmosfera e as adaptações da vida na Terra ao longo do tempo.